Olá galera, sejam bem-vindos ao nosso curso de Tecnologias Disruptivas. Na aula de hoje vamos tratar sobre ETL, Stack, Transform and Load. Como objetivos, no final da aula o aluno deverá saber o que é ETL e a sua importância para o BI, quais as dificuldades de extrair dados, quais as dificuldades no processo de transformação, as principais dificuldades no processo de armazenamento e a diferença entre ETL e ELT. O ETL consiste de um processo com 3 etapas: extrair dados, transformar os dados e carregar. Nós buscamos em diversas fontes de dados, estruturados e não estruturados, desintegradas, tipo planilhas, redes sociais, sites de internet, sistemas legados. Buscamos esses dados, os tratamos, fazemos um processo de transformação em que envolve normalmente usuários e analistas de sistemas e profissionais de TI e damos carga em um grande depositório de dados, segundo um modelo de referência. Isso é o nosso ETL. Nos anos 80, quando começamos a trabalhar com bancos de dados integrados por um modelo conceitual, e isso ficou muito comum nessa época, houve necessidade de se carregar essas novas bases de dados com os dados existentes na empresa. Os dados naquela época estavam em máquinas diferentes, com arquivos de diversos formatos, disco, fita, e não eram estruturados. Como estavam em várias máquinas, havia muita inconsistência. Os mesmos dados estavam em vários arquivos e às vezes com valores diferentes. Então havia necessidade de se fazer um trabalho de grupar esses dados, juntar esses dados e, além disso, muitos dos atributos que eram definidos estavam em arquivos diferentes e precisavam ser juntos. E nem sempre tinha-se uma chave comum para juntar esses dados. Então, era comum nós fazermos um projeto de povoamento de base de dados. Um projeto de povoamento de base de dados era um projeto caro, não é um projeto simples. Exigia muita gente nesse trabalho, principalmente os analistas que davam suporte a esses sistemas. Então, se faziam toda a extração desses dados, colocando-os em um modelo intermediário, onde eram trabalhados. Nesse modelo intermediário, nós verificávamos dados que estavam faltando, dados que eram inconsistentes, fazíamos uma padronização dos conteúdos a fim de poder dar carga no banco de dados. Esses bancos de dados depois evoluíram para o que nós chamamos de Data Warehouse, que eram grandes dispositivos que eu poderia fazer um armazenamento grande de dados. E aí usar ferramentas que ajudavam na gestão e no descobrimento do conhecimento, tipo OLAP, Data Mining. Então, desta maneira, verificou-se a necessidade de criar ferramentas capazes de ajudar no trabalho de extração de dados. Muitos dos produtos de banco de dados naquela época já tinham alguns módulos de importação de dados, tipo o Access, que permitia já carregar dados de tabelas Excel e arquivos Word. É importante informar que a maioria dos dados não eram estruturados, Hoje nós temos dois tipos de dados: dados que estão estruturados e dados não estruturados, e nós conseguimos tratar isso. Então, no processo de extração, nós temos que buscar as informações. O ideal é trabalhar sempre com as mesmas fontes e usar sempre os mesmos caminhos para simplificar o projeto, Podemos trabalhar com analistas dos sistemas ligados. O importante é que nós criemos drives que consigam recuperar
né? Ou seja, interfaces específicas que vão buscar esses dados. Além disso, existe um kit de ferramentas que a gente chama Kit de Data Integration, tipo SAS, Microsoft SQL Server Integration, Power Query, Pentaho Data Integration, Oracle Data Integration, SAP Business Object Data Service, entre outros. Então, esses produtos recuperam as informações colocando num dispositivo de alta capacidade para serem tratados. O ETL trabalha em conjunto com outras ferramentas de integração e de gerência de dados, tais como Data Governance e Data Quality. Do ponto de vista da aplicação, os sistemas de ETL são utilizados da seguinte forma: de usos tradicionais, com Big Data para transformação e adaptação, para o HADOP, para acesso aos dados self-service, com Data Quality, com metadados. No uso tradicional, um sistema de ETL pode ser utilizado por empresas dos variados segmentos que querem avaliar os seus dados regularmente. Entende-se também que esses sistemas podem ser utilizados para migrar dados de um negócio de um sistema obsoleto para um mais moderno, bem como para fazer fusões entre empresas. Com o Big Data, para transformação e adaptação, pode-se adaptar o Big Data de um negócio, dando a essa empresa uma importante vantagem competitiva para a extração de dados mais rápido. Para o HADOP, as soluções de ETL avançadas também contribuem para o carregamento e conversação dos dados. No HADOP é uma estrutura de software open source utilizada para armazenamento massivo de dados, sejam eles estruturados ou não. No self-service, o conceito é dar acesso rápido e fácil aos profissionais não técnicos a diversos dados. O ETL otimiza esses processos de preparação, entregando respostas mais rapidamente e aumentando a produtividade da equipe. Com relação ao Data Quality, bem como outras soluções de integração de dados, Data Integration, o ETL contribui para nos dar dados mais confiáveis. O ETL também trabalha com os metadados. Os metadados são informações acrescidas aos dados que ajudam no entendimento de sua origem, seus impactos, e para que eles servem. Após a extração, o próximo passo é a transformação. Na transformação, os dados coletados são convertidos e transformados para um formato acessível. O trabalho consiste no tratamento, limpeza e adaptação dos dados extraídos. Dessa transformação são gerados os dados que vão ser carregados. A parte de transformação consiste em padronizar os dados em relação ao tamanho e ao tipo. Muitas vezes temos que remover colunas e linhas indesejados, substituir caracteres estranhos, corrigir erros de digitação, valores absurdos, padronizar nomes, fontes e termos, criar novas colunas a partir de colunas já existentes, contendo apenas parte dos dados ou juntando dados, criação de colunas a partir de duas ou mais colunas, transposição de linhas para colunas ou vice-versa quando estamos falando de planilha, traduzir valores codificados em informações legíveis, por exemplo, 1 para masculino, 2 para feminino. Alterar e uniformizar unidades de medida e vários outros aspectos de padronização dos dados. Tirar, por exemplo,
caracteres representativos como estados, RJ, maiúsculo, minúsculo, a gente converter tudo de uma mesma maneira. E o load, o carregamento, é a última etapa do processo. Nesta etapa, dentro do que nós falamos, o que é um ETL, representa que vamos colocar os dados transformados dentro de um modelo de dados ou data warehouse, ou num meio estruturado de armazenamento. Este processo varia de acordo com a aplicação, necessidades e com a organização. Com a carga de dados, já é possível ler, gerar valor sobre eles. A partir desse ponto, o analista ou gestor de negócios consegue manipular e formar seus relatórios e análises para o processo de tomada de decisão. A frequência da carga, do carregamento e a quantidade de dados a serem armazenados são também definidos nesta etapa. Cada empresa e pessoa pode ter necessidades específicas. Com relação à frequência, é importante programar uma periodicidade em que os dados serão atualizados e usados, e um horário em que não tenha grande utilização para a gente poder usar os recursos da rede, pois é um processo que exige muito do ambiente e das máquinas que vão ser executados. Existem algumas coisas que nós precisamos considerar nesta etapa do processo. Na carga, existem alguns problemas que nós precisamos ficar atentos e tratar. Por exemplo, falta de dados. O que fazer quando o dado não existe? Qual é o valor default? Como devemos preencher esse campo para ele ficar consistente em nossas análises? Isso é um problema que tem que ser considerado. Outro problema é a natureza dos dados, ele está organizado de forma à sua utilização, né? É importante que a gente tenha esses dados preparados para a utilização. Um aspecto importante é a escalabilidade dos dados. A tendência é que os dados somente cresçam e se acumulem, fazendo que consumam cada vez mais recursos do sistema. Isso deve ser pensado e tratado na hora da criação do modelo. Deve-se entender a que tamanho ele vai chegar. Dependendo deste tamanho, temos que fazer estudos de usabilidade desse dado e as estratégias de atualização, né? Como é que eu vou trabalhar isso? Devo desenvolver rotinas de processamento paralelo. Podemos ter, inclusive, algumas estruturas baseadas em inteligência artificial, né? E isso é para evitar surpresas ou travamentos na hora do sistema. As empresas de desenvolvimento de software ETL desenvolvem formas de minimizar os impactos de grandes processamentos, ou seja, trabalham com processamento paralelo, dando mais capacidade às suas soluções. Mas a escalabilidade de dados é uma coisa que tem que ser pensada, pois encarece e pode inviabilizar o processo. O ETL é um processo convencional de transformação de dados que obteve sucesso no gerenciamento de pipeline de dados aos longos dos dados. Apesar disso, com o surgimento de tecnologias revolucionárias de computação na nuvem, data warehouses, aumentos de volumes de dados, o tradicional ETL está sendo repensado e surgiu o inovador ELT, que está ganhando cada vez mais protagonismo nas operações modernas de dados. Bom, então nós vamos ver qual é a diferença do ETL e do ELT, né? E por que hoje a maioria das empresas estão optando pelo ELT. O ELT é uma evolução do ETL, né? Embora os dois resolvam o mesmo problema. No uso de dados nos negócios, eu tenho que coletar, processar e analisar bilhões de dados.
Esses dados precisam passar por uma limpeza e devem ser gerenciados de forma correta, a fim de que sejam prontos para serem usados. Ou seja, para gerar valor para os negócios, grandes volumes de dados precisam ser quantificados e enriquecidos. No entanto, o grande diferencial entre o processo de ETL e ELT é justamente a maneira de como nós fazemos essas transformações de dados e como ela é conduzida. E é isso que nós vamos procurar ver neste tópico. O processo de ELT é uma modernização do processo de ETL. Ou seja, com o desenvolvimento das tecnologias de armazenamento em nuvem, pode-se fazer o processo desta forma, de se carregar e fazer a transformação posteriormente. O ELT é um processo mais ágil para o carregamento e para o processamento de dados, pois inverte a ordem das etapas de transformação e a carga, como tradicionalmente no ELT. Então, no processo ELT, as fases seguem a seguinte ordem: extração, coleta e extração de dados brutos de uma ou mais fontes para posterior integração em um repositório de dados único. 2. Carregamento de dados coletados de um data warehouse ou repositório de dados. Transformação de dados brutos em dados modelados dentro de um data warehouse para a aplicação de Business Intelligence, análise de dados e Advanced Analytics. Esta simples inversão de etapas no processo de ELT reduz consideravelmente o tempo de carregamento de dados, permitindo que a transformação de dados seja feita por Analytics Engineers ou analistas de dados, sem a dependência de profissionais altamente técnicos como desenvolvedores, analistas e engenheiros de dados. Na prática da implementação do ELT, os engenheiros de dados focam apenas nas etapas de extração e carregamento, atribuições de suas características de áreas de atuação. Assim, a responsabilidade da transformação dos dados fica nas mãos dos profissionais próximos à empresa, que conhecem o negócio, que conhecem as regras de negócios, como analistas de negócios, cientistas de dados e, modernamente, Analytics Engineers, trazendo os seguintes benefícios: eu gasto menos tempo entre a extração e a transformação de dados, sou mais eficiente na implementação de projetos, menos dependências de profissionais altamente técnicos e caros, independência dos analistas para manuseio dos dados brutos e, consequentemente, uma expressiva redução de custos. É bom nós esclarecermos que o ETL e o ELT não são mutuamente exclusivas. Muitas empresas usam os dois processos. Para fim de comparação, estou mostrando aí um quadro que permita nos comparar o ETL e o ELT. Então, com relação ao tempo de carregamento, o ETL usa sistemas distintos, o que implica normalmente na demora para carregamentos de dados. Já no ELT, o sistema de carregamento é integrado, o carregamento de dados é feito de uma única vez. Quanto ao tempo de transformação, nós temos no ETL uma demora na transformação de grandes volumes de dados. Se os volumes de dados crescem, o tempo de transformação aumenta, e essa transformação normalmente é feita por profissionais caros.
A transformação de dados no ELT é feita de maneira integrada, pois sua velocidade independe do tamanho e da complexidade dos dados. Hoje, modernamente, nós temos tecnologias de infraestruturas nas nuvens exatamente para tratar grandes volumes de dados e natureza de dados diferentes. Com relação à usabilidade, o ETL normalmente trabalha com tabelas fixas, cronogramas fixos, predominantemente utiliza profissionais e técnicos de TI, desenvolvedores de dados, engenheiros de dados, analistas de sistema, etc. Na usabilidade, a abordagem é escalável, flexível e colaborativa, né? Utiliza tanto os profissionais técnicos quanto o usuário de negócios. No tratamento, normalmente o usuário de negócio, que barateia um pouco o processo. Com relação ao custo-benefício, no ETL, a abordagem não é econômica, especialmente para empresas de pequeno porte e médio porte. Já o ELT, o processo é escalável, adaptável e acessível para os negócios de todos os tamanhos. Existem serviços de nuvem que nos oferecem várias ferramentas para isso. Suporte para Data Warehouse. O método desenvolvido para o suporte de banco de dados relacionais e também tem que se trabalhar com sistemas legados, localizados. Já no ELT, o processo é construído para suportar grandes volumes de dados e diversas fontes de dados estruturados, não estruturados e dados de diversas naturezas. Com relação ao tempo de manutenção, no ETL, eu tenho altas taxas de manutenção, pois a atualização dos repositórios de dados requer trabalho recorrente de profissionais caros e escassos no mercado, como engenheiros de dados, analistas, etc. E temos ainda o fato de alguns profissionais serem especializados em softwares legados, que já não é mais fácil achar esse perfil profissional, tipo COBOL, Adabase, etc. Então, no ELT, os custos são mais baixos, pois os dados são disponíveis e acessíveis a todos, de uma maneira padrão. Com relação à complexidade de implementação, nas etapas iniciais, no ETL, eu tenho menos espaço de armazenamento, eu preciso trabalhar isso. Já no ELT, eu tenho um conhecimento mais profundo de ferramentas avançadas, como Modern Analytics, e uma arquitetura bem estruturada do depósito de dados. Hoje nós temos profissionais para arrumar os depósitos de dados, né? que é uma das profissões novas de carreira hoje, que é o engenheiro de dados, né? Com relação à limitação dos dados, no ETL, os dados são selecionados a priori, ou seja, o que não for selecionado está perdido, não tenho como recuperar. No ELT, os dados são disponíveis do Data Warehouse diretamente. Com isso, a retenção de dados depende apenas da política de retenção eleita pela operação de dados e não pelo processo em si. Portanto, os dados vão ficar disponíveis até para outras análises que eu procure fazer no futuro. Então, para concluir esta aula, vamos pensar qual é a abordagem certa que eu devo tomar, né? Na realidade, hoje, independente da empresa, a abordagem mais correta, com as tecnologias disponíveis em armazenamento em nuvem, seria o ALT, né? Eu tenho uma computação na nuvem e isso fica bem mais eficiente, né? Eu tenho processamento de dados com mais flexibilidade e agilidade. Então, o ELT nos permite analisar grandes volumes de dados de forma rápida, com muito menos manutenção e recursos, né? A simples inversão da etapa no processo permite que os engenheiros de dados fiquem focados na parte
de análise de dados, enquanto que os analistas e outros profissionais ficam focados na extração e podem ser barateados a partir de ferramentas. Enquanto os engenheiros de dados, nós hoje temos os engenheiros de analytics, podem contribuir na transformação dos dados, trazendo nova perspectiva profissional para os próximos negócios. Então eu posso definir novas métricas, novas formas de abordar os negócios. E essa nova profissão, uma das profissões mais importantes hoje seria, dentro dessa área de TI, seriam os engenheiros de analytics, que permitem verificar a transformação das informações, né, de uma maneira mais eficiente, de uma maneira mais técnica. Com isso, nós vamos concluir a nossa aula de hoje. Com isso, concluímos esta aula. Quero lembrar que essa aula é simplesmente um overview. Existem hoje diversas ferramentas para tratar esse assunto e novos profissionais estão surgindo. Se você gostou dessa aula, incentive o autor a fazer novos vídeos, se inscrevendo no canal e recomendando para os seus amigos. Até a próxima aula.